está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, dessa sexta, 30 de setembro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, minha gente, o camarada assaltou um banco. Foi um banco? Ele assaltou um banco. Uma ação criminosa. Ação criminosa, hein? Aí quando prenderam, o que você fez isso? Olha, eu fiz isso, doutor. Ô doutor, eu fiz isso, sabe por quê? Porque a minha filha vai casar. Eu queria dar de presente pra ela. Eles roubou 150 mil euros. Quanto é 150 mil euros, hein? Me ajuda aí, pastor. Faz a conta aí pra nós. 150 mil euros aí em reais, só pro nosso ouvinte ter ideia. Olha, o pessoal da área de comunicação aqui vai fazer a conta. Até amanhã de manhã, essa conta vai chegar. O pessoal da área de comunicação vai fazer aqui. Que é isso, velho? Você acha que justifica? O camarada chega e diz o seguinte: olha, eu fiz por esse motivo. Vai justificar? Como é que a gente consegue identificar um caminho de morte que se apresenta como sendo bom? A pessoa acha que tá indo bem, que o motivo é justo, que pode, que a razão para isso até que todo mundo faz, mas depois vai descobrir que é um caminho de morte. Eu quero ver a sua opinião, sua participação no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Pesquisas indicam que educação, saúde, transporte, saneamento, segurança e limpeza urbana são 6 dos principais problemas das cidades brasileiras. Quais são as questões centrais a serem enfrentadas aí na sua cidade? Quero ter sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, você participando conosco, dizendo: aqui na minha cidade os problemas principais são tais, tais e tais. Você vai descrevê-los aí. Em que áreas a sua cidade está indo bem? Pelo amor de Deus, alguma coisa boa deve estar acontecendo aí. Ou não? É mesmo? Que isso? Sinceramente, a orar, você intercede por sua cidade e pelas autoridades também? Sua participação pra gente é muito importante, aliás, nesse clima de pré-eleição, a eleição acontecendo domingo. Sua opinião, sua participação pra gente dentro dessa perspectiva cívica é muito importante, é muito especial. Sou convertido há alguns anos e desde então tenho orado pela conversão do meu marido, diz aqui o ouvinte, só que até agora nada aconteceu. Eu creio no que diz a Bíblia e afirmo todo dia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas por que demora tanto, gente? Porque Deus não muda o coração dele de uma vez? Todo evangélico um dia alcançará a bênção de ter a família convertida? Pergunta pastoral, hein? Porque muitos evangélicos, até mesmo líderes, não têm todos os seus parentes na igreja. O que fazer para, no meio desse processo todo, não desanimar? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Querido Bispo Sérgio Nonato da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. O senhor já deve ter lidado diversas vezes com este tipo de situação em que uma pessoa diz: eu tô orando tanto pela conversão, é do marido, às vezes é da esposa, dos filhos, enfim, e não acontece. E de vez em quando bate aquele desânimo. Como é que lida com isso, bispo? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Tenho certeza que nós vamos transcorrer com um debate muito abençoado nessa manhã. Bem, a verdade, JR, é que nós temos que entender que a conversão, a redenção, a justificação é um ato único, divino, de Deus. O que nós devemos fazer é justamente o que ela está fazendo. Ela está fazendo realmente algo que é muito importante. Ela tem orado. Outro detalhe, ela diz que crê. Isso já é também um ato muito ótimo para quem ora por uma pessoa, pela conversão de uma pessoa. E outro detalhe é que a fé ela vem pelo ouvir.
e ouvir vem pela palavra de Deus. E aí o que nós precisamos? Nós precisamos entender que ela deve ter um bom testemunho, pregar a palavra para o esposo de uma maneira que não seja agressiva, porque tem gente que não aguenta ouvir, e aí tem que pregar de uma maneira sábia, e ter a certeza de que a promessa de Deus vai se cumprir, porque o maior interessado em salvar o esposo dela é Deus. Pastora Virgínia Estevão é a nossa menina da mesa de hoje, da Igreja Semente de Fogo em Botafogo. Muito bom dia, pastora, seja bem-vinda. Já encontrou com muitas irmãs que chegam no nível do desânimo total, absoluto, entregando os pontos, algumas até, eu já ouvi história, não sei se a senhora já ouviu, pastora, a pastora é muito jovem, mas muitas vezes eu já ouvi histórias aqui à mesa, da época do pastor Rodson, que é o mais antigo, é o nosso decano aqui à mesa, de que algumas mulheres desanimadas de orar pela conversão do marido já pede a promoção dele. Já ouviu isso ou não? Olha, bom dia, JR, bom dia a todos aqui da mesa, queridos amados ouvintes. A gente, depois de mais de duas décadas, né, de sendo pastora, a gente consegue entender que a gente fica desesperado. A gente tem uma família que quer muito que aquela pessoa seja salva. Mas como a salvação é um ato individual, duas coisas eu gostaria de chamar a atenção para essa ouvinte que está desanimada. Número 1, as forças do Senhor, né? Ele vai aumentar como uma águia. Você precisa se posicionar para não olhar esse problema de uma maneira tão perto. Você tem que olhar de uma maneira distante para que você possa se posicionar com fé. Porque às vezes quando você está envolvida na situação, você não tem uma visão cristã. E o amor, ele precisa de uma decisão constante de você observar o que muitas vezes, por exemplo, Esther, sábia, teve a disciplina de ouvir de Deus o que ela deveria fazer. Então, se você está desencorajada, amado ouvinte, não só você que escreveu, mas todas vocês, eu digo a você, calma, Deus está no controle, e a palavra de Deus, ela é muito clara, você precisa confiar, você precisa se posicionar, mas enquanto você tiver uma estratégia, você vai olhar o problema, a situação, o seu desânimo, como uma águia. O problema vai ficar bem menor aos olhos do Senhor. Pastor Everaldo Pereira é presidente do PSC, também jovem aqui presente à nossa mesa, pastor Everaldo. A nossa ouvinte faz uma pergunta importante: por que Deus não muda o coração dele? Parece aquele desabafo, né? Por que não resolve isso logo, Senhor? Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia aos ouvintes que estão aí sintonizados com a gente aqui. Estou conhecendo aí o Bispo Sérgio Donato, pastora Virgínia, o Hudson, Burlê, esse jovem aí, né? E aí tem um jovem também aqui ao meu lado, o jovem Haroldo de Oliveira, tá bem aqui ao meu lado, tá certo? Vocês estão me provocando o tempo todo, mas eu não passo o recibo. Mas olha só, este assunto é realmente um assunto muito importante. E pegando aqui uma deixa do Bispo Sérgio, falou que primeiro preciso crer, não é isso? Então me faz lembrar daquela passagem que Paulo estava preso, né? Foi ali de madrugada, aconteceu aquele episódio, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, e quando o carcereiro viu que ele não tinha fugido, estava ali, o que eu preciso para ser salvo? E aí, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Então, é importante nós crermos. Minha irmã, você com essa dificuldade, primeira coisa é crer, não é? Eu sempre digo que a senha para a salvação, né? A senha é com 3 letrinhas, é crer, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, né? Não é, eu sou da Assembleia de Deus, mas não é a minha igreja, não é batista, não é, enfim, não é a igreja que salva, quem salva é Jesus. Então, basta você crer. E aí, é esse negócio, creu, fez a sua parte, orou, deu testemunho, teve o cuidado, conforme falou o Bispo Sérgio, para, né, se o marido, enfim, eu sou veterano, sou neto de pastor, filho de pastor, tenho filho de pastor, e então já vi que muitas irmãs, e ao contrário também, muitos irmãos, o tempo todo ficou ali naquela expectativa, orando, e no final da vida Deus aconteceu a salvação. Então, para te dar esse testemunho, meu pai é um pastor também ali da Assembleia de Deus de Magé, está com 83, vai fazer 84 anos, e um dos irmãos dele, a família era grande, meu avô era pastor, todo mundo crente, e tinha um irmão dele, que era meu xará, Everaldo, e nunca aceitou Jesus, mas ele já faleceu uns 3 anos atrás. E meu pai orando o tempo todo, Deus permitiu que quando ele estava no leito, meu pai foi lá em Itapiruna, visitou ele. E aí, meu irmão? Não, levanta a minha mão. No leito, aceitou Jesus e foi embora. Então, tem que crer e perseverar, não é isso? Então, tenha fé, minha irmã.
Querido irmão Harold de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo uma vez mais ao nosso debate 93 de hoje. A nossa ouvinte declara com todas as letras: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas por que demora tanto? E ela faz uma pergunta importante: todo evangélico um dia alcançará a bênção de ter a família convertida? E depois ela faz o parente, que vai ampliando, né? E aí, irmão Harold? Não, bom dia, queridos ouvintes, bom dia, debatedores, JR. Como é que eu vejo essa questão? É que, como já falou a pastora, a conversão é individual, né? Ela é individual e é uma questão de fé, né? De crença, de crer, como falou o pastor Everaldo, e é individual. Como é que eu vejo? A gente prega o evangelho. O que nós fazemos quando pregamos o evangelho? Nós damos o conhecimento. As pessoas absorvem. Tem gente, talvez na casa dessa irmã mesmo, que não é convertida e que conhece mais a Bíblia do que ela, de repente. Por quê? Porque o conhecimento é muito mais intelectual, é uma questão de você ter... A diferença é que vai acontecer e é uma questão do entendimento, que é espiritual, né? E o entendimento é espiritual, a conversão é um milagre, a conversão é um milagre. Então, cabe a nós, enquanto, né, crentes, e que já tivemos esta experiência, não perseverarmos, não deixarmos de orar, não deixarmos de anunciar a palavra, de ler a palavra, de dar o conhecimento. Um dia vai acontecer e é o plano de Deus que vai se fazer, e a soberania de Deus. A vontade dele que se faz. Então eu vejo dessa forma, não é para desistir, tem que orar sempre, porque e pregar sempre a palavra, mostrar, até o pregar a palavra, alguém já falou aqui na mesa, é verdadeiro. Tem que ter uma certa maneira de fazer, dependendo de quem é o interlocutor. É isso aí. Senão você ainda afasta mais. Né? Essa é a realidade. Eu vejo dessa forma. Ok, ouvinte aqui dizendo o seguinte: JR, eu peço que não desanimem da oração, pois minha mãe orou 40 anos pela conversão do meu pai e hoje, para a glória do Senhor, ele aceitou Jesus, está firme e forte. Orou 40 anos, pastor Holdson Boulé, que é pastor auxiliar da comunidade evangélica de Mesquita, e não tem 40 anos de pastorado ainda. Não. Bom dia, pastor. Bom dia, queridos da mesa, jovens da mesa, jovem JR, bom dia. Tá bom, já comigo. A gente precisa entender esse processo de conversão, porque existe uma tendência natural da gente enxergar sempre o outro como um problema. E às vezes a gente está orando para Deus converter o outro, quando na verdade Deus precisa converter o nosso coração. Quando Deus ele não muda uma situação que se arrasta por muito tempo, a gente precisa se examinar para ver o que precisa ser mudado em nós. Porque quando Deus não muda circunstâncias, é bem provável que primeiro Deus esteja tentando transformar a nós mesmos. Mas a gente precisa olhar o outro não como problema, olhar o outro como uma pessoa que pode e que é possível ser alcançado pelo poder e pela graça de Deus. A salvação, ela é individual. Me preocupa muito quando a gente pega textos isolados e fica usando esses textos como mantras, porque pode ser que existe uma tendência da gente transformar para Deus, e transferir para Deus uma responsabilidade que é nossa. Não, eu criei, então Deus vai salvar todo mundo da minha família, quando na verdade eu preciso revelar esse Deus a partir das atitudes que eu tenho. Eu preciso encarnar essa graça e revelar essa graça ao ponto daquela pessoa que faz parte da minha família olhar para minha vida e falar assim: eu desejo esse Deus. Ouvinte dizendo: olha, minha irmã orou 30 anos pela minha conversão. Diz uma querida ouvinte, crente em Jesus Cristo há 3 anos. Eu queria dar apenas um testemunho. Imagina que Saulo fosse casado e ele estava
totalmente, inversamente fora da vontade de Deus. Imagine se as pessoas da família de Saulo, e eu acho que as pessoas precisam entender, né? Houve uma conversão de Saulo para Paulo, mas uma conversão que ele saiu, ele deixou de ser cego e caiu do cavalo. Então, muitas vezes, a gente não quer, né? A gente não precisa, não gostaria que os nossos parentes fossem pela dor, mas é importante você entender que Deus tem um caminho para cada pessoa. Então, se você é uma pessoa que vive lutando pela sua família para que ela possa ser convertida, você tem que imaginar que você é uma luz no meio do escuro. E a escuridão, quando vê uma pequena luz, faz toda a diferença. Ouvinte aqui contando que não apenas ora pela sua família, que ora também pela sua empresa, ora pelos seus colegas de trabalho para que haja conversão. É tão interessante observar que as pessoas não desistem e percebem a sua importância em todo esse processo. Aqui outro ouvinte dizendo: JR, quando a esposa, além de não se converter, ainda tenta te impedir de ir na caminhada. Aí o bispo Sérgio, ela diz assim, ela às vezes vai na igreja comigo, mas parece que não sente nada. Do mesmo jeito que entra na igreja, ela sai. Há alguns anos eu desanimei de tantos problemas por causa da minha fé. E compartilha aqui o nosso ouvinte apontando a esposa como uma dessas causas. O que as pessoas precisam entender é que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então o homem carnal não entende as coisas espirituais. E aí é óbvio que uma pessoa espiritual vai ter alguns conflitos, algumas crises com alguém que não é espiritual, porque ela não é espiritual, é óbvio. E por outro lado, nós também precisamos entender que há uma ansiedade, gera-se uma ansiedade em nós, de tanto que oramos e queremos rápido a conversão, porque na verdade nós estamos num tempo que é nosso, no tempo do relógio, no tempo Kairos. E o tempo é de Deus, o Cronos, me perdoe, o tempo nosso é o Cronos e o de Deus Kairos. E aí o que ocorre é que, na verdade, eu não sei se vai animar ou desanimar. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, meu filho. O julgamento também, de você julgar o que está acontecendo no coração da sua esposa. Preste atenção, a palavra de Deus nunca volta vazia. Amém. De alguma forma, o Espírito Santo vai ministrar essa pessoa e isso vai fazer uma diferença. Que bom que ela está indo. Eu vejo um lado extremamente positivo, o fato dela estar acompanhando. E se ela está acompanhando, como a gente pode julgar como Deus entra no coração? Vocês disseram aqui, por exemplo, que a salvação ela é individual. Você não pode salvar a sua casa toda, embora o texto diga, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não diz que você será salvo e porque você foi salvo, a sua casa será salva. Vocês reiteraram aqui que salvação é uma questão individual. Também observamos aqui, pela vida de vocês aqui, os 5 aqui à mesa, se perguntarem que ano foi a conversão de vocês, vocês vão dar datas, meses e anos diferentes, né? Com certeza. Não é isso? E hora diferente, ou seja, houve um tempo, houve uma hora que aconteceu. Isso aí. Na perspectiva da nossa ouvinte, até quando ela fala sobre os líderes, isso é um ponto de vista interessante, porque vocês 5 são líderes e talvez não tenham a mesma perspectiva da comunidade que está acompanhando, né? E talvez eles olhem e digam assim, mas peraí, na casa daquele irmão, daquela irmã que é líder lá de oração, aquele irmã que canta, o pastor, a pastora, tem lá a pessoa que não é crente, não. E às vezes é o próprio filho ou filha, que é um negócio que gera uma dor horrorosa para os pais, mas exige aí uma certa paciência e entendimento da igreja, porque a salvação continua sendo individual. Alguns vão colocar a culpa, né? Deve acontecer alguma coisa naquela casa lá para deixar esse menino do jeito que ele está. E aí começa uma encrenca, porque quem tem boca fala, né? Nem sempre vai a Roma, mas fala e fala. E assim, nós vemos isso acontecer realmente na vida até dos líderes. Quantos pastores têm os filhos que estão perdidos porque endureceram o coração, e o problema não está no pastor, não está na pastora, não está no testemunho, é uma situação que endureceu o coração. O próprio Jesus disse que o próprio diabo iria endurecer o coração, né, do povo. Então, na verdade, continuar pregando, ter paciência, como você falou, porque Deus vai agindo. Parece que Deus não está agindo, mas o silêncio de Deus é tremendo, é forte demais, né? E aí, eu vou ter paciência. E como Jó diz, né, em 6:3, que diga, quem dera que Deus
pudesse fazer o desejo do meu coração. Eu creio que esse é o desejo de todos nós, mas você vai encontrar obstáculos, situações que Deus quer trabalhar na sua vida, como paciência e fé. Muito interessante a participação dos nossos ouvintes quando eles contam sobre as suas conversões. É muito interessante. Uma delas aqui, a Bruna, dizendo: olha, a minha amiga orou por mim 5 anos. E eu estou com Jesus Cristo há 6 meses. Veja como é interessante. Olha, o ouvinte, escuta isso. Quem está escrevendo, além das pessoas que estão contando que oraram por alguns, são as pessoas que foram alvos da oração. Então, quem sabe, pela graça de Deus e para a glória dele, esta pessoa, aqui no caso, a nossa ouvinte que nos enviou o tema, que é o seu esposo, vai ligar para a gente um dia e vai dizer assim: olha, minha mulher é uma santa. Orou pela minha vida e agora, pela graça de Deus, eu estou firme com Jesus. Conquistou meu coração. 93 FM. 11h23 aqui no Rio de Janeiro, minha gente. Pesquisas indicam que educação, saúde, transporte, saneamento, segurança e limpeza urbana são 6 dos principais problemas das cidades brasileiras. Quais são as questões centrais a serem enfrentadas na sua cidade? Em que áreas a sua cidade está indo bem, pelo menos aí na região que você vive? Sinceramente, ao orar, você intercede por sua cidade e pelas autoridades? Quero ouvir a sua opinião e a sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje, começando aqui pelo pastor Holdson. Pastor, nós vamos ouvir aqui os ouvintes, mas inicialmente ouvindo os nossos debatedores sobre esse tema. É muito importante que a igreja ela interceda e ela influencie as cidades. É muito importante. A gente percebe, eu que sou da Baixada Fluminense, um atraso das cidades da Baixada Fluminense em relação a outras cidades. Então, nós estamos nos aproximando de uma data muito especial. Eu vim conversando com minha esposa para cá, que o voto é o que nós temos de mais importante dentro da democracia, porque é o voto que configura de fato que o poder é do povo, pelo povo e para o povo, através do voto que nós iremos transformar e colocar lá as pessoas que irão nos representar. Mas o que a gente percebe é que, infelizmente, tem muita gente que ainda não aprendeu a votar. E a igreja ela tem esse papel fundamental de educar essas pessoas, dizendo: olha, o voto é seu. Aqui não é curral eleitoral, a responsabilidade é sua, porque quando você estiver precisando de ir para um hospital, é você quem vai pagar o preço de você ter votado bem ou não. O que a gente percebe é essa cultura da troca de voto, infelizmente, né? A laje, jogo de camisa, dentadura. A gente percebe as pessoas trocando voto pelas coisas mais passageiras e que no final de 4 anos a pessoa não lembra em quem votou. Então, o que a gente precisa fazer enquanto igreja é gerar essa responsabilidade política no coração das pessoas. Ouvinte dizendo: JR, aqui em Campo Grande tá faltando correio, pastor. Olha aí, bispo. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que se cada um for citar aqui os problemas da sua cidade, a princípio são esses 6 aqui, são básicos em todas as cidades, os 6 que foram citados, né? E aí vem aí a indignação de uma série de pessoas com correio, com lotérica, né? Porque hoje tu não pode pagar a conta no banco, aí a lotérica facilita. Então, claro que esses candidatos todos que vão entrar podem resolver muitos dos problemas, mas o pastor Hudson falou algo muito forte: a venda de voto, a troca de voto por um saco de sacolão, né? Por uma dentadura, isso é notório e nós temos que parar com isso. Outro detalhe que eu vejo é que nós temos o direito e devemos, como líderes, de orientar o nosso povo. Está na hora da gente orientar o nosso povo, porque aí o nosso povo se perde e depois a gente sofre. E o que há de melhor na minha cidade, porque nós temos um problema dos 4 anos. O cara fica 4 anos e não faz nada. Quando chega no último ano, ele faz um monte de coisa para poder aparecer. Isso é outro erro gritante. O que tem de melhor na minha cidade é o evangelho que está sendo pregado. Olha que ouvinte de Mesquita dizendo: JR, aqui Mesquita melhorou muito. A cidade está mais organizada, com uma aparência muito boa, diz aqui um ouvinte de Mesquita acompanhando a gente.
Tá não? JR? Não tá, eu sou de lá. O senhor também, o senhor Rô também tá de Comunidade evangélica de Mesquita. E assim, então, mas você tá de acordo com o ouvinte? Tá discordando dela também? Eu tô discordando da... Eu tô discordando. É liberdade. Porque em Mesquita aconteceu o que eu tô falando aqui. Pois é, Foram é 4 isso aí. anos sem fazer nada. Nesses últimos meses de julho pra cá mudou. JR, eu moro no Recreio e a prostituição de menores aqui na Orla é muito grande. As autoridades já sabem e não fazem absolutamente nada. Aliás, fizeram sim, nas Olimpíadas, retiraram as meninas e logo após elas voltaram com toda a força. E olha que o número aumentou. Lamentável, esse é um dos problemas aqui do nosso bairro, Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. JR, realmente esse assunto que você acabou de falar, esse é um caso que eu me deparo todos os dias quando vou para casa, que eu moro no Recreio, passo ali na Orla e lamentavelmente nós temos essa situação. Ali a Orla da Barra à noite, né? Aquela cena Betiba, vai da Barra lá no Recreio, isso é uma evidência. Agora, com relação a esse problema que você citou, dos problemas da cidade, eu sempre gosto dessa passagem de Jeremias, no capítulo 29, quando o povo judeu foi escravo na Babilônia. Jeremias fez uma carta para eles e dizendo o seguinte, aí fala aqui, vocês trabalham, tal. E no versículo 7 diz o seguinte: trabalhem para o bem da cidade para onde eu vos mandei, como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem, tá certo? Então é muito importante, aquela outra passagem em Crônicas que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é? Orar, se arrepender dos seus pecados, eu sararei a terra. Amém. Se o meu povo, Deus não está falando para todos aí, que tem pessoas que não acreditam em Deus, então não adianta, né? Então a igreja tem uma responsabilidade muito grande mesmo. Eu fui criado, sou da Assembleia de Deus, naquela época, tem um amigo que sempre fala aqui, que nós fomos criados, pastor Cida sempre fala, né? Que a política era pecado. E aí a gente deixava o barco correr e aí o pecado imperava mesmo, né? Então, a igreja de Jesus, ela não precisa de política, não precisa de governo, nada, que a igreja de Jesus é lavada e remida pelo sangue do Senhor. Isso. Mas a igreja que tem que pagar imposto, que tem o cidadão, que contribui, né? Que paga, que precisa de ônibus, precisa de escola, precisa de educação, saúde, ela precisa estar atuante e os líderes são responsáveis. Isso. Você não vai inculcar na cabeça da sua ovelha, vote em A e vote em B, mas você tem que colocar para a população, né, Harold? Essa situação, conscientizar a responsabilidade. E eu estava aqui, por acaso, como vocês sabem, eu sou do partido político, faço pesquisa constante, e aqui no Rio de Janeiro, recentemente fiz a pesquisa para avaliar os nossos candidatos. E aí pergunta-se, né? E na área de saúde foi 72% a reclamação, 61% segurança, desemprego 37%, educação 36%, transporte coletivo 16%. Então, e aqui tem mais vários, esgoto, trânsito, essas coisas todas que a gente vai acompanhando. Então, é muito importante o papel da igreja, né? Dos líderes principalmente, conscientizar os irmãos. E aí o Hudson, né? Falou muito bem aqui. As pessoas às vezes... Nós já estamos acostumados, né, a querer que o político dê alguma coisa. Só vou votar se me pagar a receita. Aqui, se me der pagar a conta de luz. Harold, quer uma parte? Não, a parte não. Continua, depois eu vou falar. Tá bom. Não, eu vi a mão do Harold aqui. Então, as pessoas às vezes querem trocar o voto por alguma coisa. Verdade. Então, isso, o que acontece da corrupção hoje é porque o eleitor às vezes, ele quer que troque. Então como é que o político vai ter que dar alguma coisa e depois ele tem que tirar de alguém? Não pode ser, não é diferente. Então nós precisamos ter essa educação para entendermos efetivamente o que é preciso fazer para melhorar. As questões aqui são bastante graves, só para ilustrar aqui uma ouvinte nossa, falamos agora sobre Correio e o esposo dela trabalha como atendente dos Correios. Então um tá reclamando que não tem e ela tá dizendo que o marido dela só que o marido dela e a turma que trabalha com ele, a equipe lá, eles já foram assaltados várias vezes. Olha. Então, onde não tem correio, não há assalto a quem trabalha no correio. Deve ser o ponto positivo. O negativo é que falta. E no outro que tem, o ponto ruim é que é a insegurança que abate. Ela está dizendo que ele, o esposo dela, já foi assaltado 20 vezes, irmão. Meu Deus. Dependendo da localidade, infelizmente, essa é uma realidade aqui no nosso estado. Mas eu gostaria de agora, aproveitando as deixas, dizer o seguinte. Primeiro,
o voto, o pastor já falou, o voto é a cumplicidade política. Então, se você vota no mal, se você vota no corrupto, não reclame depois, porque você é cúmplice. Verdade. É uma aliança, é a aliança política que você faz. Por quê? Porque lá no primeiro artigo da Constituição fala que a representação é através do voto. Você é que vai eleger os seus representantes, escolher os seus governantes. Exato. Então, o que eu sempre peço para as pessoas? Seja bem informado, avalie, converse com as pessoas que você acredita, com seus líderes, enfim, pessoas que para você são referências, para você ouvir opiniões sobre a política, partidos, sobre os candidatos, etc., para você não errar o seu voto. Exato. É claro que você, votando conscientemente, você nunca vai votar num corrupto. Você não vai procurar, se você sabe que ele não vai. Agora, às vezes você não sabe, tudo bem, é uma outra questão. Agora, o que eu quero dizer é isso, voto é cumplicidade e você não está levando isso a sério, porque ao longo das práticas marginais das eleições, o voto se transformou num bem de troca. Exatamente. Você aproveita naquele momento e leva vantagem, né? Então, mas não é isso. Então você abdica do seu direito, do direito de uma obrigação. Você é um cidadão, você é obrigado a votar. Então, vote corretamente. E eu queria fazer uma parte, JR, só um minutinho, só para que corroborasse com isso. O IBGE, né, ultimamente eles notificaram para nós que 90% dos brasileiros são religiosos. Nós precisamos entender a responsabilidade como cristãos, a responsabilidade como pessoas, que temos que ensinar as pessoas como elas devem ter a responsabilidade em quem elas vão votar. Então, se 90% dos brasileiros são religiosos, eu me imagino como nós, juntos, poderíamos fazer a diferença. Olha aqui, vários ouvintes trazendo aqui suas opiniões, é muito interessante quando nós damos voz aos nossos ouvintes, uma delas dizendo aqui que em São Gonçalo o problema de iluminação pública é muito sério, não tem luz nas ruas, as ruas ficam às escuras. Gente, com luz acesa já é um negócio complicado, com luz apagada, então, pelo amor de Deus. Outro ouvinte aqui de São Gonçalo, onde a gente tem uma audiência muito grande, só funciona a guarda municipal, porque gera dinheiro, o resto acabou tudo e o prefeito só apareceu agora. É a opinião dos nossos ouvintes, tem que aguentar, olha aí, ó. JR, eu moro em Caxias e por aqui a violência está muito forte, principalmente no centro, tem muito roubo. Eu oro pelos bairros, estados, acima de tudo pela nossa nação. Eu não sei se alguém ora com mapa, entendeu? Pega o mapinha, em geral a gente ora assim, o Senhor abençoe todo mundo, né? Perdoa pelas multidões dos meus pecados. Eu, pecador violento esse aí. Mas tem uma minoria assim, aqui. Não, dizer o seguinte, que o Senhor abençoe bom sucesso, entendeu? Abençoe o povo de bom, sabe aquela pessoa? Sabe aquela de você cria um vínculo, ele não cria não, bispo? Tem uma minoria aí que usa o mapa e faz uma oração, mas é tão insignificante o número que deveria realmente ter um grupo realmente que intercedesse com direção, né? Não é só, assim como peca no varejo e pede perdão no atacado. Então, ora no atacado não tem como. Eu acho que nós precisamos atentar para esse detalhe. Aí eu volto a citar essa passagem de Jeremias aqui. Ore pela paz da sua cidade. Porque se ela tiver paz, você terá paz também. Você vê, a preocupação da paz é porque tinha violência, né? Verdade. Nós reclamamos muitas vezes, mas devemos agir muito mais na oração, né? Eu gostaria de falar aqui sobre essa parte da política é fundamental, mas é fundamental mesmo. Nós vivemos em um país em que o cidadão ele não sabe direito qual é o papel do vereador. É isso aí. Qual o papel do deputado. É isso aí. Qual o papel do senador. E aí a gente vê vereador prometendo asfaltar rua, e a gente não vê o que ele fez na Câmara, o que ele trabalhou, quais foram os projetos, se ele fiscalizou ou não o prefeito. E então, assim, o que está faltando de fato é essa educação política, porque onde há educação, o povo dificilmente será enganado. É verdade. A ignorância, nesse caso, é a arma dos maus políticos. Ouvinte está acompanhando a gente, ouvindo em Marambaia, dizendo: JR, aqui na minha rua, aqui na minha região, nós compramos carro-pipa para ter água todo mês.
que nós não temos água encanada, nós não temos asfalto, correio? Nem pensar, JR. Nossas correspondências ficam no correio em Manilha. Temos que ir até lá para buscar a conta aqui. Uma de nossas queridas ouvintes, outro ouvinte aqui, falando sobre o problema de hospitais. Quer dizer, a única coisa boa que tem na minha cidade são as igrejas. Tá, Itaboraí também, ó, Itaboraí. São as igrejas que oram em todo o tempo. Agora, no mais, está faltando tudo, principalmente hospitais, diz aqui ouvinte. Outro ouvinte, JR aqui em Santa Cruz, o esgoto é a céu aberto e os ônibus, nós ficamos esperando por mais de 1 hora, aguardando ônibus aqui na região da Zona Oeste, no Rio, em Santa Cruz. Ouvinte de Caxias, estão precisando de coleta de lixo. Parece até que o rei do lixo ensinou alguma coisa aqui pro prefeito. Sem falar na insegurança e saúde. Caxias está pedindo socorro, nada se faz. E ainda diz aqui um outro ouvinte sobre Caxias que os candidatos ficam só se alfinetando. Briga pra lá, briga pra cá e não resolve nada, né? Aqui ouvinte dizendo, teve um político que veio aqui no Parque Estoril, fez uma feijoada e falou que se ele fosse eleito, ele faria alguma coisa. Ele não veio, mas ele foi eleito? Olha aí. Ele falou que não podia fazer nada antes. Conta aqui, nosso ouvinte aqui da feijoada. Ô, ouvinte, só me deu uma dúvida aqui. Você foi na feijoada, ouvinte? Conta pra mim, que só vai ficar só entre nós. Não, e o correio não chega, o carro de lixo não chega, a coleta não chega, o asfalto não chega, mas o carro da propaganda nessa época chega, né? E eles querem pedir. Parque Estoril realmente precisa mudar a história de Parque Estoril ali. Nós temos uma propriedade ali no Parque Estoril que pra chegar lá, meu amigo, meu Deus do céu, hein? Ó, JR, fala baixinho, tá bom, ouvinte? Eu quase troquei meu voto por um caminhão pipa, JR. Oh, meu Deus. Eu tô sem água aqui em casa, JR. A sobrevivência fala mais alto. Pensei bem e não caí em tentação. Continuo sem água. A minha consciência tá tranquila, diz aqui o ouvinte. Vou trocar, ouvinte, sua consciência tá tranquila por limpa. Você veja o problema. Uma questão importante que a gente tem que conversar aqui, JR, porque é compromisso pedagógico da rádio, é a questão do voto nulo e do voto branco. Eu gostaria de dar uma rodada com os nossos debatedores, por quê? Porque a pior decisão do eleitor é realmente se abster a não votar. A pior, ou votar em branco. Essa é a pior decisão. Com certeza, com essa decisão, ele está fazendo uma cumplicidade com os maus políticos. É verdade. Essa que é a realidade. Então, essa eu acho que é uma questão importante de nós conscientizarmos os nossos eleitores, os nossos ouvintes eleitores, para que não deixem de votar. Pergunta que faz aqui o nosso ouvinte Patrick, que está acompanhando a gente, participando pelo nosso WhatsApp, 968038319, ele diz: o voto nulo seria uma solução para a melhoria na política? Pergunta do Patrick, pastor Everaldo. JR, aproveitando aqui o gancho do Harold, queria dizer o seguinte: dá-nos a entender que a pessoa que resolve a não votar e a anular o voto, votar em branco, é uma pessoa que está raciocinando. Ela tem discernimento. Ela está chateada, né, com a situação. Protestando. Com razão, com razão. Então, esta é uma pessoa que tem a condição realmente de sentar e avaliar qual é o melhor para que receba o voto, tá certo? Então, eu apelo aqui como Harold que a pessoa não abra mão dessa oportunidade, já que quem está com essa situação está revoltada, porque ela está analisando as coisas e não está conformada com aquilo. Então, quero dizer que sempre tem gente muito boa, não é? Nós temos exemplo de pessoas que são dignas de receber o nosso voto, tá? Então, quando você se omite, quando você deixa de votar, pode estar certo que aquela situação daqueles que estão com situação de corrupção vão chegar lá, né? E aí eu sempre cito uma frase do meu discurso pelo Brasil afora, para onde que eu ando, o seguinte: é antiga, né, de um ativista americano, todo mundo conhece, Luther King, né? Ele diz o seguinte: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, quando você
voto em branco, quando você anula o voto, você está fazendo o silêncio dos bons que pode fazer. Então, abra sua voz, vai lá na urna, vote, procure alguém que seja digno do seu voto, vote, e vai dar certo. Nós vamos acertar, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de acrescentar, inclusive, que a omissão é uma comissão. É uma comissão. A comissão é você faz um ato, sim, mas de entregar aquilo que seria seu por direito, que é o voto, a alguma pessoa ou algumas pessoas que não coadunam com o seu entendimento, seu pensamento. Então, você precisa votar. E se você quer protestar, você escreve, você luta, junta pessoas, mas o que você não pode fazer é deixar de votar. Outro ato gritante que está acontecendo aí, e a gente acaba vendo que acaba aprisionando, algemando quem quer fazer o bem. É o crime organizado aí, as milícias dominando as cidades, a ponto de quem quer fazer o bem se cala porque está com medo das milícias. Pois eu penso que a melhor forma da gente protestar é a gente trocar. Não tá bom? Vamos trocar. Vamos votar. O voto não é para isso? Para eleger quem a gente quer que esteja no poder? Então vamos trocar. Vai ter uma hora que a gente vai acertar. Vai ter uma hora em que a gente vai conseguir colocar alguém que de fato seja do bem e que nos represente com dignidade. O que não pode é a gente deixar que essas pessoas se perpetuem no poder e dizer que através do voto nulo, eu respeito os irmãos que pensam assim, mas o voto nulo, o voto em branco ou deixar de votar, a gente vai dar combustível para que aquilo que está ruim fique pior. Então, se não está bom, vamos trocar. Tenta mudar, né? Vocês apontaram, com base até na pesquisa, o pastor Everaldo trouxe outros dados aí importantes para o nosso entendimento e para a informação também dos nossos ouvintes sobre os problemas principais que nós enfrentamos. Eu estou impressionado aqui porque eu gosto de ouvir o ouvinte. E o ouvinte fala da realidade dele, o ouvinte está falando da rua dele. Exatamente. Tá certo? Ele fala da cidade, do país, do planeta, mas especialmente o ouvinte diz assim, na minha rua não tem luz. O esgoto está a céu aberto. O ouvinte aqui dizendo, o prefeito asfaltou algumas ruas e tal, mas não fez o saneamento básico. O negócio explodiu. Quando explodiu, entendeu? Ficou tudo a céu aberto. Você imagina o quê, minha querida ouvinte, respeitando os que estão almoçando. Então você para imaginar o seguinte, nós sabemos quais são os problemas. Nós identificamos, nós temos essa capacidade. O cristão, especialmente, ele tem uma habilidade para discernir as coisas, observar, olha, nós temos uma dificuldade aqui e ali e outra lá. Ainda que você entenda que aqueles que estão se candidatando, ou pelo menos aqueles que se apresentaram na região onde você está, não são dignos do seu voto, os problemas continuam. Se não tratarmos estes temas que aí estão com as pessoas que estão aí, ou aquele que for eleito, nós vamos ficar com o problema acumulando. E nós precisamos nos organizar, uma coisa simples, organização, junta 3 pessoas, 3 igrejas naquela rua, porque tem rua que não tem mais casa. Né? Só tem igreja, uma do lado da outra. Que bom que tem, entendeu? Igreja. Não é isso? Tá e aquela São Gonçalo? São Gonçalo tem muito, por exemplo, que é uma maravilha. É uma coisa assim que eu pessoalmente acho uma coisa maravilhosa. Olha, e o pessoal quando reclama, fala assim, mas o som é alto, fala assim, imagina se fosse um baile funk, meu amigo. Eu, há 15 dias atrás, estive em São Paulo, na capital, e fui pregar em algumas igrejas ali, sábado e domingo. Você sabe que no domingo eu fui numa região que agora eu esquecia muitas coisas, assim, não dá para lembrar. Assim, um bairro média, classe média baixa, né? E, Harold, para cada bar que eu vi aberto no domingo, assim, tinha 3, 4 igrejas na rua. Um negócio assim, cada esquina tinha uma igreja aberta, assim, um negócio assim que eu fiquei, realmente, eu falei, caramba, nunca vi. Como é que a gente fala? Geograficamente, por metro quadrado, a maior densidade de igrejas evangélicas. Tá certo? Então, uma coisa boa. Então, conforme o JR falou, é muito importante realmente a igreja, é aquilo que eu falei. Se o meu povo, que me conhece, me orar, e aí vamos ver aqui especificamente, quando eu falei aqui, que Jeremias falou, orai pela cidade. A cidade é a base, vereador e prefeito. Por quê? Deputado Harold conhece muito bem. É eleição agora. É eleição agora. O que acontece? Isso aí vai ser a base para depois eleger os deputados federais, o senador e governador, porque a força política que se formar agora é que vai dar sustentação em 2018. E eu acrescento, então, porque é oportuno dizer que nós vivemos um momento em que nós temos muitas informações do nível de corrupção a que chegou o nosso país. Sim.
Então, nós temos informações suficientes para errarmos menos, porque todo dia está nos jornais, nos órgãos de informação, enfim, o que está acontecendo na justiça, quem são os maus, está muito bem identificado. E a grande oportunidade de começar a melhorar é justamente escolher bem a base, como falou o pastor Everaldo. Quer dizer, a base é o vereador o vereador e o prefeito. Esta é a base da gestão política. E eu vou repetir uma coisa que eu falo sempre. Por mais decepcionado que vocês estejam com a política, pensem no seguinte: nenhuma transformação importante ou não importante da sociedade ocorre ou ocorreu através dos tempos que não fosse através da política, para o bem e para o mal. Então vamos optar pelo bem. E chegou a hora de nós orarmos por cada candidato, orar pelo que a gente quer. E aí Tiago vai dizer que se nós não soubermos pedir, o que nós vamos receber? Vamos receber mal, não vamos nem receber, né? Então Tiago, ele diz no capítulo 4, então vamos ficar atentos. Então, uma coisa muito importante, né? Isso vem da Grécia, né? A democracia, que as pessoas levantavam as mãos. Eu acho que conquistar isso é algo que foi tão importante, principalmente no Brasil. Você conquistou votar. Então eu quero dizer às mulheres, houve uma luta. Aos homens, aconteceu uma luta para que você tivesse esse direito de votar. Então, não largue esse seu direito por nada. Muito bem, esse assunto é parte da nossa responsabilidade, é também uma questão cívica muito importante. Nós somos brasileiros, aqui nós estamos, temos o privilégio e a responsabilidade, para alguns o peso do exercício do voto. É necessário que haja uma preparação. É curioso porque nós sabemos que a eleição chega e de repente ela aparece. Aqui no Rio, então, no estado do Rio, essa eleição ela não aconteceu. De repente apareceu porque os Jogos Olímpicos nos tiraram, né, essa ideia de tempo, né? A gente, de repente apareceu e nós já estamos aqui às vésperas do dia 2 de outubro, domingo agora, onde será a eleição. Fundamental o entendimento de todos, a oração de todos, o preparo de todos, dentro desse exercício democrático de livre a responsabilidade de cada um, e que nós temos aí esses temas que são gritantes na nossa sociedade. Ler aqui, como eu estou lendo aqui, vocês estão no estúdio, estão me vendo aqui lendo, né? Recebendo aqui os WhatsApp dos nossos ouvintes e lendo as mensagens de cada um deles, apontando dificuldades e problemas que eles enfrentam na cidade, no bairro e na rua. São coisas que nós sabemos quais são os problemas. Precisamos apresentar soluções alternativas para, pela graça de Deus, vivermos um tempo novo, sem grandes expectativas daqueles milagres de última hora, mas de coisas que serão construídas com a participação fundamental de todos nós. Olha aqui, minha gente, um homem foi preso em Turim, na Itália, por pertencer a um grupo criminoso que roubava bancos da região. Mas ao ser preso, o que chamou a atenção foi o motivo do crime. Ele participou de uma ação que lhe rendeu 150 mil euros, que é o equivalente a 546 mil reais, segundo a nossa equipe apurou. Bom, que grana, hein? Quinhentão, olha aí. Entendeu? Isso ele participou para poder dar de presente à filha, queria se casar aqui, filha, ó, hein? Um apartamento para ela? Não é isso? No entanto, a filha ficou sem o dinheiro e sem o pai, que foi preso com outros 5, entendeu? Antes da jovem dizer sim. Ei, pai. O grupo cometeu assalto no finalzinho agora de agosto, foi reconhecido por alguns dos clientes e diretores do banco, foram trancados em uma sala durante a ação. Há um ditado muito conhecido que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Eu não sei quem fez esse ditado. E como é que eles sabem, né? Eu queria saber quem fez, porque como é que eles sabem, né? Mas enfim, mas tá aí, o ditado tá aí. Você conhece pessoas que fizeram coisas erradas, mas motivadas por uma boa intenção? A Bíblia fala em Provérbios que há caminhos que ao homem parece ser bom, porém o fim é de morte. Como conseguir identificar um caminho de morte que se apresenta como sendo bom? Coisa aparentemente boa, né?
para onde o nosso coração nos levará? E a Bíblia diz que o coração é enganoso. E aí, queridos debatedores e ouvintes? É cômico, né? A gente, quando lê, a gente acha graça, é cômico, parece uma piada que nós estamos lendo, uma comédia. Mas, quando a gente para analisar, nós vamos vendo que tem muitas pessoas que acreditam e acabam fazendo realmente loucuras, achando que por estar fazendo bem... O objetivo sana o mal, da motivação. E aí a gente fica pensando, quando a pergunta vem se nós já fizemos ou conhecemos, a gente começa a analisar e acaba vendo que algumas pessoas acabaram fazendo loucuras, achando que por estar com boa intenção, podia fazer. E há caminhos para o homem que parece direito, mas isso, isso daí faz lembrar o filósofo Maquiavel. Os fins justificam os meios? Não. Eu não creio nesse ditado, eu penso que esse ditado aqui é um sofisma, porque Deus, ele sonda a intenção do coração do homem. Obviamente vai ter gente que na sua ignorância vai fazer o mal pensando que é o bem, mas eu não posso crer que um sujeito que está assaltando diga e pense que o que ele está fazendo não tem problema algum. O problema é o dolo na ação. Tem gente que vai fazer não sabendo que aquilo vai redundar num mal, ou na sua ignorância vai acabar fazendo. Agora, quando há dolo, de fato, a Bíblia deixa claro que os fins não justificam os meios, porque o caminho é tão importante quanto o destino para a Bíblia. Exatamente onde se difere o dolo da culpa, né? A intenção de fazer o ato praticado criminoso. Mas uma coisa que eu acho que é importante é que as pessoas que fazem coisas criminosas, elas precisam ter alguma justificativa para impedir que a consciência delas possa amenizar, tem que ter alguma coisa. Então, eu acho que o argumento foi absolutamente absurdo, mas de qualquer maneira as pessoas que fazem isso, elas têm tantos argumentos para fazerem, né? Meu pai, minha mãe, eu tô triste, eu quero ter dinheiro. Agora, pastor, eu fico imaginando um papo agora com a filha dele. Imagina. Dizendo assim, filha, fulana, né? Francesca, sei lá, como é que é o nome da menina? Italiana, né, deputado? Francesca, o que você gostaria? Quinhentão aqui na sua mão? Entendeu? Ou o seu pai aqui. Amém. E também entendeu? o exemplo E ficou sem os dois, coitadinha, Francesca. E o exemplo do pai, então, imagina para essa filha o trauma que não vai acontecer, além de não ter o pai, ainda é ladrão. 11h54, eu informo a você, ouvinte, aos nossos debatedores, que apoiados por movimentos como Endireita Rio e Brava Gente, pais de alunos do colégio Pedro II, em São Cristóvão, na zona norte do Rio, marcaram para este sábado, dia 1º, em Copacabana, na Zona Sul, uma manifestação contra a decisão da reitoria de acabar com a distinção de uniforme para alunos e alunas. Nós discutimos esse assunto aqui. O reitor baixou essa decisão em que os alunos poderiam ir de saia, meninos ou meninas. Ficariam à vontade para isso em razão de um episódio acontecido na escola, pressão que aconteceu, e ele decidiu dessa forma. Os pais de alunos, apoiados por algumas ONGs, entidades aqui, como nós lemos, estão marcando essa passeata, essa manifestação. Eles querem que o reitor suspenda a liberação do uso de saia por alunos. Amém. Na semana passada, paredes da fachada da unidade em São Cristóvão foram pichadas. Eu quero ouvir os nossos debatedores sobre esse tema, porque escreveram aqui, por exemplo, escreveu lá, né? Eu estou em São Cristóvão, né? O problema não é a saia, é a ideologia de gênero que está sendo enfiada a goela abaixo dos alunos e dos pais, sem que tenha havido discussão sobre esse assunto. Disse Luciana Duarte, de 36 anos, mãe de um aluno de 14 anos, integrante do movimento Mães pela Escola Sem Partido. Ela foi muito feliz de fazer essa colocação, né? Exatamente. Muito sábia. E, na verdade, eu apoio essa manifestação, porque é um absurdo, né? Uma pessoa, um reitor, achar que pode mudar por causa da ideologia. É absurdo. E a ideologia de gênero é um dos instrumentos mais poderosos para desconstruir a família. Exato. E é um instrumento que está sendo usado politicamente pelas ideologias da esquerda
para desconstruir a família, que é o obstáculo maior que existe para implantar esses sistemas comunistas, igualitários, reducionistas, tipo marxista, socialista, todos esses etc. Então, o que acontece? Usam esses instrumentos e a ideologia de gênero sintetiza isso tudo. Ela realmente entra. Então, imagina você que na escola não existe mais menino e menina, são crianças. A identidade sexual é uma coisa que virá com o tempo de acordo com cada um, como se a questão biológica não fosse fundamental na questão sexual. Exatamente. Nós não estamos falando aqui das questões sociais, sociológicas, do homem, da mulher na sociedade, com direitos, com obrigações. Tudo bem, não tem nada a ver com essa ideologia. Então, olha, eu apoio e eu não sei se não vou estar lá. Qual é o dia mesmo? Amanhã eu vou mobilizar parece o meu povo. Parece que foi no Pedro II também que teve o problema do banheiro. Eu acho banheiro que é muito... também. Que o menino poderia usar o banheiro das meninas. Teve um problema também. Quanto a apoiar, nós estamos aqui 100% de acordo, tá? Agora, vou pegar aqui, naturalmente, a deixa de o seguinte: a importância que o Harold falou ainda há pouco, para o bem ou para o mal, é a política. Então, não jogue o seu voto fora. Comece a escolher agora vereador que seja comprometido com essas causas que defendem a família, defendem a sociedade de um modo geral. Porque quando nós deixamos o nosso voto de fora, vai essas pessoas que são ativistas. Elas são ativistas. Mas, e todos sabem quais são os partidos e quais são as pessoas que estão mais comprometidas com a ideologia de gênero. E o mesmo direito que a pessoa tem de escolher o sexo, eu tenho direito também que os meus filhos tenham uma educação em um lugar em que eles não tenham que ser induzidos a isso. Então eu acho que é importante que cada um respeite os seus limites. Eu acho que isso é um limite. Quando nós discutimos esse assunto aqui, quando ele veio à baila, o assunto da liberação que o reitor ofereceu aos estudantes, uma das coisas gritantes que apareceram foi, primeiro, que ele agiu isso pressionado. Ele agiu assim pressionado, mas agiu. Mas por quem? Tomou uma decisão. Sabe-se claramente que a pressão foi exatamente dos grupos que se articulam por todas as áreas para que haja esse tipo de liberação, porque é exatamente a questão do gênero, da ideologia de gênero que está por trás dessa história toda. Então, quando existe esse tipo de manifestação, nós vamos observar o seguinte: observamos o quanto é fundamental você estar atento. Olha, são os pais de alunos que estão se manifestando. Então, às vezes acontece uma coisa. Nós recebemos aqui a doutora Marisa Lobo e ela trouxe aqui uma palavra, foi um programa muito importante até para instrução, que muitas vezes o material de ideologia de gênero está no livro, e eu disse aqui que muitos livros não vão para casa mais, sob um argumento valioso, são pesados demais, os meninos colocam aquilo nas costas e aquilo enverga o menino está torto. E é fato isso aí, isso é um problema grave. Mas exatamente por conta disso, muitos pais não têm acesso ao livro. Não sabem quais são os livros e o que os livros estão ensinando. E não estou falando de matemática. Estou falando de livros que apresentam algum tipo de ideologia e que é a responsabilidade dos pais tomarem conta disso, analisarem, estudarem o tema. E quando não conseguem agir assim, peçam ajuda. Amém. Na sua igreja deve ter uma professora. Deve ter um professor, uma pessoa assim que sabe, mais habituada a lidar com esses assuntos todos. Às vezes é o pastor, eu tô tirando o pastor dessa história, porque às vezes tudo é o pastor, né? Obrigada. Tudo na igreja é o pastor. Tem muita gente boa, leigo, maravilhoso, preparado, e pode ser um instrumento de Deus, às vezes está encostado. Então tá encostado porque às vezes estão procurando demais uma pessoa. Fala, pastor. Um alerta só para os pais, né? Eu sou mãe e tal. Todos os livros hoje é obrigatório. Eles precisam ter uma senha e um lugar. Quando você compra um livro, você tem acesso a esse livro pela senha que está no livro. Então, quando você fizer a lista de material, veja a senha do livro que você tem o direito de baixá-lo no seu computador e assim acompanhar o que seu filho está recebendo. Muito bem, queridos debatedores. Querem acrescentar mais alguma coisa? Hoje nós
nós podemos acrescentar. Pode atrasar. Porque é o seguinte, até ontem nós estávamos aqui envergados aqui como menino lá que ia pra escola por causa do horário eleitoral. Mas acabou ontem, entendeu? Então hoje nós podemos, se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, a gente já fecha aqui porque nós vamos orar juntos hoje, temos um grande motivo para oração, que é exatamente a questão que envolve as nossas eleições. Eu queria só acrescentar essa questão, se você é uma pessoa religiosa, se você é uma pessoa cristã, é muito importante que você vote numa pessoa que concorde com seus princípios. É importante você avaliar e decidir sobre a sua religião. Você não tem que ter vergonha de você ser um cristão e votar em cristão. É muito importante, sine qua non, que você se posicione a votar aqueles que acreditam no que você acredita. JR, gostaria de enfatizar que, conforme eu tenho que pegar, ser inteligente é copiar o que o outro inteligente fala, né? Então, Harold falou aqui, este assunto aqui muito importante, que para o bem ou para o mal é a política. É verdade. Então, olha só como é que acontecem as coisas. Você elege os políticos indicam o secretário de educação e o secretário de educação vai colocando os diretores. Então, se as pessoas que você eleger como vereador, como prefeito, for pessoas comprometidas com identidade de gênero para colocar essa prática, elas vão indicar o secretário de educação, vão colocar os diretores que pensam dessa maneira. Se você coloca pessoas que querem preservar a família, elege aqueles que querem preservar a família, pode estar certo que na hora que o prefeito for escolher o secretário de educação, vai escolher um secretário de educação que estará preocupado em ensinar português, matemática e as matérias que precisa, e não este assunto que é estritamente da família cuidar desse assunto. Então, mais uma vez, aproveitem no dia 2 de outubro. E aí, Harold, quero citar aqui uma passagem de Deuteronômio, capítulo 6, quando Deus chamou a Moisés e falou assim: olha, ensina esse povo. Eles estavam saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. E ali, Deus deu não só a forma de culto, mas deu instruções de matemática, de ciência, de ordenamento jurídico, deu tudo, geografia, saneamento básico, deu mesmo, tá ali, você vai procurar tudo ali. E aí Deus falou: Moisés, olha só, você pega, ensina este povo quando se levantar, quando estiver andando pelo caminho e ao se deitar. Ensino de tempo integral já foi dado lá no deserto, tá? Esse negócio é de escola, ensino de tempo integral. Então quero aqui parabenizar, Harold, a Rádio 93, a equipe 93, que abre o microfone para nós falarmos sobre esse assunto. Amém. Que é a educação do nosso povo, né? Para que esteja atento para esse momento muito especial. E a pirâmide, a base da pirâmide da política é vereador e prefeito. Então, não anule o seu voto, não deixe em branco. Vá, vote, escolha o melhor. Tenho certeza que Deus vai te usar para nós termos uma cidade cada dia melhor, um estado melhor e um país melhor. Muito bem, Marcela Bastos, vamos ao resultado da pesquisa de hoje. Sobre a pesquisa do primeiro tema, você tem todos os seus familiares convertidos, 98% dos ouvintes disseram que não tem. Obrigado, queridos ouvintes, maravilhosos ouvintes. O Bispo Sérgio Nonato, obrigado, querido, Deus abençoe. JR, primeiro eu quero parabenizar, porque hoje foi um debate muito, muito bom. Eu quero glorificar a Deus por essa abertura que foi dada. Quero parabenizar meu papai. Está aniversariando hoje, Diácono Nonato, 75 anos de idade. Maravilha. E ele está de parabéns. Parabéns. Um jovem, né? É isso aí. E aí, eu quero também mandar um abraço aí pro pessoal da nossa igreja, numa congregação nossa de Ausch, nossa igreja de Ausch. O pessoal do sítio Nova Jerusalém, Parque Estoril, mandar um abraço para eles, a Catedral Metodista Ebenezer e a Tatiane, que está nos ouvindo, preparando meu almoço lá. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte, obrigado, pastora Virgínia Estevão. Gostaria de agradecer por estar aqui, é uma benção para mim estar participando. É muito importante para mim viver, né, com outros pastores, conversar, a gente debater. Eu quero dar um grande abraço para a Igreja Semente de Fogo do Recreio e de Botafogo. E para dona Virgínia, que gosta muito de te ouvir todo dia com o pudim que ela tá prometendo para você. Esse pudim tá demorando a beça, dona Virgínia, mas tudo bem, sou paciente, fique tranquila. Irmão Harold, Deus abençoe, obrigado pela presença. Amém. Fico muito feliz, JR, de nós estarmos debatendo esse tema oportuno, na véspera da eleição, e cumprindo o nosso compromisso, um dos nossos compromissos na rádio, que é o compromisso pedagógico, educativo, né, que nós temos.
Um abraço para todos os queridos ouvintes e façam amanhã uma boa escolha, né? Consciente e livremente. Isso que é importante. Pura. Muito obrigado, pastor Rodson. Deus abençoe, querido, sempre. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, a bênção estar aqui com os irmãos. Eu quero mandar um beijo para minha querida esposa que hoje veio me acompanhar, Carolina. Te amo demais. Olha aí. Quero também é verdade. Eu quero também agradecer minha sogra, porque só foi possível ela estar aqui conosco, porque minha sogra ficou com as meninas. Achei que fosse a sogra autorizou. Não. Garota, mandando bem, pastor Rodson. Mandar um abraço para minha querida sogra, Maria Damas. Mandar um abraço também pro Paulo e pra Angélica. É um casal muito precioso. Eu vou celebrar o casamento deles agora no final de outubro, que Deus abençoe, e um beijo especial, um abraço também para lá para a congregação, nossa igreja local, a comunidade evangélica de Mesquita, para os pastores presidentes Silfarney e Patrícia Marques. Maravilha, pastor Everaldo, obrigado, querido, Deus continue abençoando a sua vida. JR, mais uma vez, parabéns para você aí nesse comando, um grande abraço aqui para todos os debatedores, para Harold. Mais uma vez eu dou os parabéns, Harold, pela Rádio 93, por esta missão de propagação do reino e da cidadania, né? E aí, como o Hudson falou, trouxe a esposa, hoje também estou acompanhado com a minha querida e linda esposa, cantora Esther Batista, né? Deus abençoe a você que ficou nos prestigiando com a sua audiência. Por isso que ele não está mandando um abraço, ele vai dar um abraço aqui mesmo. Um abraço, é isso aí, é a nossa querida Esther, que é assembleiana de origem, né? Vai trazer pra gente uma saudação, pra ficar no clima, né, pastor Everaldo? Tá certo, J.R. Vargas, é um prazer estar aqui com você novamente. Obrigado. Deputada Harold, os debatedores, a pastora Virgínia, o pastor Rodson e o bispo Sérgio Nonato. Deus abençoe aí a todos os ouvintes e que vocês que ouviram esse debate maravilhoso possam exercer a fé e crer que Jesus salvará a sua família no nome de Jesus. Muito obrigada. Maravilha, essa é a nossa Esther, minha conterrânea, terra boa, minha gente. Olha o povo aí ligado aqui na 93 FM. Nós vamos orar, o bispo Sérgio vai orar conosco, bispo, por favor. Vamos apresentar esses temas que nós discutimos diante de Deus em oração. Nós oramos todos os dias, e o senhor sabe disso, pela cura dos enfermos, que enquanto a gente está aqui no debate, às vezes está rindo, tem assuntos divertidos e alegres, tem assuntos tensos, tem gente passando mal, tem gente correndo para o hospital, tem gente no hospital, tem gente internado, gente na busca de um atendimento médico. Nós oramos todos os dias e cremos pela graça de Deus na cura dos enfermos. Também oramos pelo consolo aos corações enlutados, porque é duro passar por um momento como esse, e somente a graça de Deus, o consolo poderoso do Espírito Santo para agir nas nossas vidas. E vamos orar também pelas eleições, para que Deus dê discernimento, sabedoria, inteligência. Não é um ato que a gente faz uma única vez, ainda que não tenha segundo turno em alguns dos nossos municípios estão nos acompanhando, não é um ato único. Você tem 4 anos de trabalho para acompanhar o que está sendo feito ou aquilo que foi prometido e não aconteceu. Vamos pedir a Deus sabedoria. Nós louvamos o teu nome nesse início de tarde. Queremos glorificar o Senhor porque nós sabemos que nada foge do teu controle. Queremos colocar nas tuas mãos aquela família, aquele servo que está orando pela família e não acontece as conversões, mas nós sabemos que o tempo é seu. Tudo tem um tempo determinado para o Senhor. Pai, no nome de Jesus, manifeste seu poder salvando. Vai ao encontro daqueles enfermos, meu Deus, com a saúde tão deteriorada como nós estamos vivendo no Brasil. Mas o Senhor é o Senhor da cura. Envia os teus anjos agora da cura e cura essa pessoa, alivia esse sofrimento, meu Pai. No nome de Jesus, que o Senhor venha também trabalhar na segurança pública. Meu Pai, joga por terra essa violência terrível, essa potestade que se levantou na nossa nação, oh meu Deus, no nome de Jesus. E nós queremos também colocar nas tuas mãos, meu Pai, os aniversariantes, como eu já pedi pelo meu papai e por outros que estão aniversariando. Pedimos agora pela eleição de domingo. Oh meu Deus, não deixa ninguém fazer o seu voto, praticar o seu voto pela troca de algo, pela venda, vender o seu voto, mas que o Senhor venha
meu Deus, prevalecer. Tu és o Senhor e nós temos a certeza que todas as autoridades são constituídas pelo Senhor. No nome de Jesus, direciona esse servo, essa serva, direciona a nossa nação, no nome de Jesus. Agora toma a nossa saída, guarda-nos de todo mal, dos crimes de sangue, dos homens sanguinários, e nos dá um retorno de paz, para que a nossa tarde seja abençoada, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.